noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer, né? Uma satisfação estar aqui no Centro Espírita Átmos. A gente é recebido sempre com tanto carinho, com tanto acolhimento, dá muito prazer de estar aqui. É sempre uma grande satisfação. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade do trabalho, mas principalmente a oportunidade de divulgar a doutrina do Cristo Consolador, né? Então, como vocês podem ver, o assunto da noite de hoje é o Pai Nosso. E de acordo com o Livro dos Espíritos, por favor, Edson. Em O Livro dos Espíritos, na questão 659, nosso querido professor Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos amigos qual o caráter geral da prece. E os espíritos amigos respondem que é um ato de adoração. E fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, pôr em comunicação com ele. E pela prece, né, eles continuam nos dizendo que nós podemos agradecer, pedir e louvar. Ou seja, fazer a prece é um momento de nós nos conectarmos, de nós nos comunicarmos com Deus. É a nossa linha direta, é a nossa intimidade, é nós conversarmos com Ele baixinho e fazermos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e louvarmos a Deus. E o que vem a ser louvar a Deus? Louvar a Deus é enaltecê-lo, é reverenciá-lo, né? É exaltá-lo, é amá-lo. Isso é louvar a Deus, né? Então, por favor, vamos ao próximo. E nós podemos fazer a oração para nós mesmos. Podemos fazer a oração para os outros. Podemos fazer a oração para os encarnados, para os desencarnados. E Jesus nos deixou uma das mais belas preces, com palavras simples, singelas, mas com significado profundo, que é a oração do Pai Nosso. Difícil nós encontrarmos alguém que não conheça essa oração, porque ela é universalmente conhecida, né? Então, com certeza já ouvimos alguém proferir esta oração, né? Já ouvimos falar, ou seja, nós temos conhecimento. E na harmonização desta noite, fizemos a oração do Pai Nosso, né? E Jesus, ele nos deixou esse grande presente. Eu costumo dizer que a oração do Pai Nosso é uma grande aula. E se a gente for perceber, caso vocês não tenham ainda percebido, a oração do Pai Nosso possui 8 frases. E cada frase com significados profundos. E se fizermos a analogia para os nossos dias atuais, a gente vai perceber o quanto são contemporâneas, o quanto elas podem nos ajudar, nos auxiliar para o nosso entendimento, né? Então, são ensinamentos que Jesus nos oferece em cada frase, e essa será a proposta do estudo e das reflexões desta noite. Nós vamos decifrar cada frase, esmiuçar cada uma delas, e eu vou trazer aqui alguns significados, né, para compartilhar com vocês, tá? E então, esse estudo, ele foi baseado no livro Pai Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Meimei. Me utilizei também do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Foram as 3 obras em que eu me baseei para trazer o estudo da noite de hoje, tá certo? E nesse momento, antes da gente dar prosseguimento, eu gostaria de convidar a todos para mais uma vez a gente fazer essa oração que Jesus nos ensinou. Podemos? Vamos então. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E mantendo essa harmonia, essa sintonia, essa energia gostosa, não só do ambiente, mas também dessa oração linda que Jesus nos ensinou, nós vamos dar início então aos estudos da noite de hoje. Por favor, Edson, nos reportando ao cenário onde tudo começou. Jesus,
em uma de suas caminhadas, em uma das suas peregrinações, ele nunca caminhava sozinho. Ele estava sempre acompanhado de seus discípulos e de uma multidão sedenta e desejosa por ensinamentos, desejosa de consolações, né? Desejosos por um olhar amoroso, uma boa escuta, um sorriso, um abraço. Naquela época, Jesus já tinha seguidores. Não é um privilégio só de agora, na atualidade, não, né? Que a gente via na internet. Mas Jesus já tinha seus seguidores naquela ocasião. Em um desses dias, Jesus sobe até o topo de um monte. E chegando lá, ele se acomoda humildemente, senta-se. Os seus discípulos ficam no seu entorno, a multidão também se aproxima e todos ficam sentados, né? Ansiosos pela palavra de Jesus. E por que ele subiu ao topo de um monte? Para que a sua voz pudesse reverberar com mais facilidade e que todos pudessem ouvi-lo. E naquele momento começa o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, começando pelas bem-aventuranças e dando seguimento às mais belas lições do Evangelho. Pode passar para o próximo. Essa passagem de Jesus nós encontramos em Mateus capítulos 5 a 7. E no capítulo 6, Jesus ele nos ensina a melhor forma de orar. Porque naquela época, os povos, né, as pessoas daquela época, ficavam muito preocupados com o que os outros iam achar. Preocupados com as aparências, em falar bonito, em se comportar bem. E Jesus, no capítulo 6, justamente nos ensina a melhor maneira de nós orarmos. E nós, quando vamos lendo, inclusive essa passagem, a gente vai também percebendo o quanto ela é atual, né? O quanto ela se encaixa para a nossa vida cotidiana. E ele nos diz mais ou menos assim: e quando orareis, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em ficar de pé na sinagoga e as esquinas, para serem vistos pelos homens. Porque em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, pede ao Pai que está oculto, e o Pai que vê secretamente te recompensará. E ele também nos diz: quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios pensam que por muito falarem serão ouvidos. Porque o vosso Pai já sabe do que necessita antes de lhe pedirdes. E então, o que a gente consegue aprender e entender nessas três passagens? Primeiro, ele vem transmitir ensinamentos para nós não usarmos a prece para buscarmos a aprovação das outras pessoas. Mesmo se nós fizermos uma oração para o público, que a gente não fique preocupado com o que os outros vão achar da prece, né? Que a gente se preocupe com a prece em si. Nós estaremos numa situação como essa mais preocupados com o que os outros vão achar do que a prece na sua essência, né? E a prece, como eu disse lá no início, é um momento nosso, um momento íntimo, um momento muito particular de conexão, de comunicação com o Criador. Então, nesse momento, quando ele fala para nós entrarmos em nossos aposentos e fecharmos a porta, não é entrar no banheiro, na cozinha, na sala, fechar a porta e ficar dentro do seu cômodo. Não, não é nesse sentido. É você justamente fazer um recolhimento interior. Você deixar de prestar atenção em tudo aquilo que te incomoda, em tudo aquilo que te impede a sua conexão, né? A sua comunicação com o Criador, né? Então, tudo aquilo que atrapalha, que impede, né? A gente precisa se desligar para que a conexão, aquela nossa conversa e aquela nossa intimidade com Ele possa acontecer, certo? E também nos diz que Deus está em oculto, ou seja, nós não conseguimos vê-lo materialmente, mas Ele nos vê, né? Quer dizer, nós não estamos vendo a Deus, mas Ele nos vê. E na última passagem Ele nos diz que nós não precisamos fazer uma prece longa, rebuscada, de palavras bonitas, uma prece muito extensa. Não, não. Muito antes, inclusive, de nós verbalizarmos a primeira sílaba da nossa prece,
Deus já sabe das nossas necessidades. E se nós fizermos uma prece simples, com apenas 3 palavras, como por exemplo, Deus, me ajude. Está sendo falada do fundo do meu coração, de forma verdadeira, de forma genuína. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo o nosso clamor. Está ouvindo a nossa rogativa naquele instante, né? E é um momento, inclusive, de conexão, de nós nos comunicarmos com Deus, como eu já falei. E nesse momento que nós fazemos essa conexão com o Criador, Jesus, Deus, na verdade, Ele nos envia mensageiros espirituais em nosso auxílio. Porque naquele momento que nós estamos pedindo, agradecendo ou louvando a Deus, nós não estamos ali à toa. É por uma necessidade pessoal, íntima, né? Então, naquele momento, Deus vendo a nossa súplica, os nossos pedidos, Ele vai enviar os seus parceiros, seus companheiros, seus mensageiros espirituais para virem em nosso auxílio. Com qual objetivo? Para justamente nos equilibrar emocionalmente. Então, cuidar do nosso corpo, né, da nossa mente, do nosso espírito, trazer o equilíbrio necessário para que a gente possa se restabelecer e seguir adiante, seguir a nossa travessia nesse orbe terrestre. Né? E então, continuando, Jesus nos diz assim: e então orareis assim, e ele começa dizendo, vamos à próxima, por favor. Vamos pegar mais um. Isso. Pai nosso, que estás no céu. Que nós conseguimos compreender com essa primeira frase que aparece na oração do Pai Nosso. Que o Criador do céu, do mar, da terra, das estrelas, do silêncio, das plantas, dos animais, do amanhecer, do entardecer, Ele é o Pai de todos nós. Se Ele é o Pai de todos nós somos irmãos. Se todos nós somos irmãos, nós precisamos trabalhar com uma das mais lindas virtudes, com um dos mais lindos sentimentos, que é a fraternidade. É você se colocar no lugar do outro, é ter empatia, é você ter misericórdia, inclusive, com o sofrimento do próximo, com o sofrimento alheio. É você ter um olhar amoroso, não só por si mesmo, mas também pelo outro. Mas aí vocês podem até me perguntar, poxa, Luciana, mas aquela pessoa que me fere, que me olha com desdém, que denigre a minha imagem, que me maltrata, que não me respeita enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto cidadã, enquanto espírita, é meu irmão? Aquela pessoa é minha irmã? E eu posso dizer aqui e confirmar para vocês com todas as letras, sim, ele é seu irmão. Sim, ela é sua irmã. Né? E quem sabe não fomos nós mesmos que pedimos a companhia desse irmão para estar conosco, nos educando, né? Nos ajudando. É uma forma também de nós ajudarmos, de sermos ajudados. Nada é por acaso, nada é à toa, né? E a frase seguinte: santificado seja o vosso nome. Existem várias formas de nós santificarmos o nome de Deus. Como, por exemplo, iniciando uma prece. Quando eu falo Deus Pai, que sois todo poder e bondade, eu estou santificando o nome de Deus, certo? Estou enaltecendo, exaltando o Criador nesse momento. Então, nós estamos santificando o nome de Deus. Mas santificar é só através dos lábios? Quando nós santificamos o nome de Deus através dos lábios, mas as nossas atitudes são completamente contrárias, eu estou santificando o nome de Deus? E uma das formas de nós santificarmos o nome de Deus é fazendo o bem. E qual é a melhor forma de nós fazermos o bem para nós mesmos? É nos transformarmos, é fazermos a reforma íntima tão falada nas literaturas espíritas, pelos palestrantes, é o que a gente mais ouve. Então, nesse momento, nós nos transformarmos enquanto pessoas, enquanto espíritos que somos, nós estamos santificando o nome de Deus. E então, nesse momento, quando nós santificamos o nome de Deus, nós estamos, nesse instante, fazendo aquilo que Deus nos ensinou, nos orientou.
Nesse momento aqui, por exemplo, não é Edson, não é Maristela, não é Júlio, é o Edson, a Maristela, o Júlio. Nós, aos olhos do Criador, nós somos especiais. E nós não estamos aqui à toa, não estamos aqui de passagem, não. Nós temos um propósito. Quantos espíritos gostariam de estar aqui, nesse momento, tendo a oportunidade da reencarnação e ainda não chegou a hora? Não são merecedores ou não chegou o momento, cada um com suas histórias particulares. Mas muitos desejam estar aqui e ainda não tiveram essa chance. Então, essa é a melhor oportunidade para nós, quitarmos os nossos débitos, quitarmos as nossas dívidas, fazermos a diferença e fazer valer a nossa presença aqui, porque Ele nos confiou, não é? Vamos à próxima. Venha a nós o vosso reino. Nós já temos o conhecimento que Deus, Ele é todo-poderoso. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é soberanamente justo e bom. Isso é fato. Porém, os Espíritos dizem, informam no Livro dos Espíritos, que nós não somos capazes de dar adjetivos, de dar qualidades a Deus. Que essas qualidades que eu falei agora não são nem o suficiente, não chegam nem perto da grandeza de Deus. Nós não somos capazes, né, de compreender a sua grandeza, a sua grandiosidade. Então, nós, através dos estudos, através da oração, a gente pelo menos tenta conhecer o seu reino. Já que Ele é tão bom, Ele é tão justo, como deve ser o reino de Deus? Né? Então, quando nós falamos na oração, venha a nós o vosso reino, né? O que será que isso está querendo dizer? Onde está o reino de Deus? Será que Ele está no plano espiritual? Em alguma colônia espiritual? Será que o reino de Deus está aqui no bairro próximo? Onde Ele está? Dentro de cada um de nós. Então, quando nós falamos, venha a nós o vosso reino, o que nós estamos querendo dizer? Venha a justiça, venha a bondade, venha a paz, misericórdia, benevolência, venha habitar em nós. Venha para dentro de nós. É isso que nós estamos rogando durante a nossa prece. Venha habitar dentro de nós, porque o seu reino está dentro de cada um de nós, está em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Certo? Vamos ao próximo. E a frase seguinte: Emmanuel nos diz que não basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem a terra, mas também cooperar, através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente para os céus. Palavras de Emmanuel. E eu coloquei essa mensagem referente à frase: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa frase, ela significa fé. Fé na justiça e na bondade divina, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós. É a entrega da nossa vida, dos nossos problemas, de tudo aquilo que nos preocupa, a Deus confiando que fará o melhor. Mas nós sabemos que é muito difícil essa entrega verdadeira e sincera, porque da boca para fora nós até falamos, mas no fundo ficamos esperando que aconteça aquilo que a gente quer. E às vezes aquilo que queremos não é o melhor para nós. Nós desejamos algo, mas não é aquilo que necessitamos. E é bem isso. Quantos desejos nós temos? Quantas vontades nós temos de adquirir coisas, de fazer coisas, de agir de uma certa forma, de ser igual a alguém? Mas nem sempre aquilo que nós desejamos, aquilo que queremos é necessário para nós, é importante para nós naquele momento, naquela fase da nossa vida. Então, nem sempre é do jeitinho que a gente quer. Aí é que vem as frustrações, né? Às vezes as pessoas não compreendem isso, entram em desespero por não conseguir, não alcançar o objetivo de imediato. A gente está numa fase hoje em dia muito imediatista. A gente não consegue se programar para que as coisas aconteçam gradativamente. A gente quer tudo para ontem. Não tem sido assim? A gente tem pressa. E Deus,
ele é o olho que tudo sabe, ele é o olho que tudo vê, soberanamente justo e bom. Então ele sabe das nossas necessidades, das nossas capacidades, daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente não pode fazer, daquilo que a gente merece, daquilo que a gente não merece, né? Ele está de olho, está atento, né? Então é importante, inclusive, nós termos a consciência, né, que estamos aqui para evoluir, para nós crescermos. Nós estamos aqui para quitarmos os nossos débitos. Então, nós estamos a caminho da evolução. Nós somos espíritos. Espíritos imperfeitos. Espíritos em construção. É como se fôssemos uma pedra bruta cheia de asperezas, que precisa ser burilada, precisa ser aparada, né? Então, a gente dá uma lixadinha daqui, uma lixadinha dali, dá uma batidinha, para que ela possa tomar o que? Forma e beleza. Isso leva tempo, é um trabalho de formiguinha, todo dia um pouquinho. É possível? Sim. É impossível? Não. Nós somos capazes. Talvez a gente não consiga alcançar o máximo, né, nessa vida, nessa encarnação, nessa existência. Mas a partir do momento que abrimos a nossa consciência para essa transformação interna, tudo vale a pena. Tudo vai fazer acontecer. Todo dia um pouquinho. A gente cumprindo com essa missão de aperfeiçoamento, autoaperfeiçoamento, autoconhecimento, se respeitando e fazendo esse trabalho de transformação diária, se burilando, né, a cada dia, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito nessa existência, certo? Então, para isso, é importante nós passarmos por turbulências, por obstáculos. Poxa, Luciana, a vida já é tão difícil. E você ainda me diz que é importante a gente passar por obstáculos, por turbulências, por dificuldades? Sim. Sim. E essas turbulências, essas dificuldades, é como se fosse uma alavanca que nos impulsiona para nós chegarmos no nosso objetivo. A gente vai chegar com mais vontade. E quando a gente chegar lá no nosso objetivo, opa, eu consegui, eu venci. Um exemplo, eu vou fazer a minha prova para ganhar a minha carteira do CNH. Eu passo pela prova prática, pela prova teórica, mas chega no dia da prova, eu consigo, eu fui aprovada. Mas por quantos obstáculos eu passei? Minhas frustrações, meus medos, poxa, eu não estou conseguindo fazer essa manobra direito, não estou conseguindo mudar a marcha, né? Vou ter um pouco de dificuldade na minha prova teórica. Mas isso tudo são obstáculos, são turbulências que fazem parte da nossa vida. Nós precisamos passar por essas emoções. A vida é importante que tenha altos e baixos. Já imaginou se a vida fosse totalmente linear? Numa linha reta, tudo certinho, tudo perfeito? Como seria chata, monótona? Não ia ser legal. Então a gente precisa desses altos e baixos, justamente até para a gente treinar o nosso coraçãozinho. Como está? Está em dia? Está ok? Está 100%? Sabe? Então é importante que a gente tenha essas emoções fazendo parte da nossa vida. Isso me faz lembrar um passeio. Quem já esteve no local vai saber do que eu estou falando. Na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Quando a gente vai fazer o passeio nas dunas, né, de Natal, a primeira coisa que o motorista do bugre pergunta é: com emoção ou sem emoção? Não é isso que ele pergunta? Então, quando a gente opta pelo passeio de bugre com emoção, ele vai subir, descer aquelas dunas em alta velocidade. A gente vai ter aquele panorama maravilhoso das paisagens naturais, né? E aquilo vai nos trazer o quê? Diversão, alegria, emoção, contentamento. Olha quantos sentimentos positivos aquele passeio, mesmo que em alta velocidade, vai nos trazer. Mas se eu optar pelo sem emoção, ele vai subir, vai descer, no passinho da tartaruga, nada contra as tartarugas, mas ele vai ali devagarinho. Nós vamos até conhecer ali, mas vai ter a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, a mesma emoção? Não terá, né? Então, muitas vezes, aquilo que nos aflige, aquelas turbulências pelas quais a gente passa,
quando bem aceito, quando bem suportado, né, é uma causa de muitas alegrias, inclusive para o futuro. Talvez aquilo que a gente esteja passando seja momentâneo. Por quê? Porque lá no final vai vir a vitória, né? Vai fortalecer justamente aquilo tudo que nós passamos. Ok? Estou indo muito rápido? Não? Podemos passar para o próximo. Percebam que cada frase tem ensinamentos importantíssimos para nós. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer a oração pensando no que estão falando? A boca é pertinho do ouvido. Quando a gente emite um som, emite uma frase, uma fala, o ouvido está perto, prontinho para interpretar. Geralmente a gente faz a oração do Pai Nosso no automático. E a gente acaba nem sabendo. Exatamente, porque a gente nem sabe, às vezes, o que está falando, o que está proferindo. E olha quantos ensinamentos importantes ela nos traz. Não é verdade? Vamos seguir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós somos seres materiais, certo? Se somos seres materiais, nós trabalhamos, né? Nós ajudamos, nós auxiliamos, nós temos as nossas atividades. Nós perdemos energia e precisamos repor essas energias. Nós cuidamos do cabelo do corpo. Nós cuidamos dos dentes do corpo. Nós vestimos e calçamos esse corpo. Nós damos banho no corpo. Nós cuidamos da matéria. Mas será que Jesus quis nos dizer somente nos alimentarmos do pão material? Ele também nos diz e nos ensina da importância de nós alimentarmos o pão com o pão espiritual, alimentarmos o espírito. E de que forma nós podemos alimentar o espírito? Através da prece, através de uma leitura edificante, através de uma música, através dos trabalhos voluntários, através da campanha do agasalho na casa espírita, através da entrega da cesta básica, através das atividades doutrinárias da casa espírita, no momento de um atendimento fraterno, estou alimentando meu espírito. No momento de um sorriso, de um agradecimento, de um elogio, de um abraço, estou alimentando o espírito. Alimentar o espírito é uma troca. O que eu reverbero para o universo, eu recebo em troca. O que eu ofereço para Deus, eu recebo em troca. Então isso é muito positivo e muito importante para todos nós. Nós somos espíritos com um corpo emprestadinho para uma temporada. Uma vez esse corpo cansando, adoecendo, né? E a partir do momento que a gente perde o nosso fluido vital, o nosso corpo retorna para a natureza e é o espírito que vivifica. Portanto, o espírito precisa desse alimento para que a gente possa evoluir, a gente possa crescer, porque somos espíritos. Não podemos esquecer desse detalhe, né? Então, a próxima, antes de você passar ao próximo, vamos fazer um pequeno suspense. Porque eu acho que essa próxima frase, talvez eu nem precise falar, trazer aqui o meu olhar, a minha interpretação, porque todos devem tirar de letra, cumprir direitinho, cumprir à risca. Eu acho que a gente pode passar até para a próxima. A gente pula essa, Edson, e a gente passa para a seguinte. Vamos rever então qual é? Não, volta. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí, damos conta? A gente precisa até respirar fundo, né? Caramba, como é difícil, né? Nessa frase, Jesus nos diz que somos todos devedores. Somos todos imperfeitos. Nós erramos, mesmo sem querer. E se somos necessitados do perdão de Deus, por que não perdoar? O nosso irmão também erra como nós. E se estamos rogando o perdão de Deus pelos nossos atos, por que não perdoar o irmão que está na mesma condição que a nossa? Ou seja, quando nós rogamos o perdão de Deus pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, a gente precisa também perdoar o nosso irmão
Quantas vezes a gente passa por situações difíceis na nossa vida e a gente fica criando amarras, peso, por décadas, coisas que aconteceram lá no passado e a gente não se desprende, não dissipa aquelas mágoas, o rancor, o ódio, todos os sentimentos negativos que passam pelo nosso coração. Fica aquilo ali preso, a gente não se desprende, mas a gente quer o perdão de Deus. Mas aquele que está pertinho da gente, eu não perdoo, eu tenho dificuldade, tenho as minhas limitações, né? E às vezes nós estamos até piores do que esse irmão. E nesse momento eu convido a todos a fazer uma pequena viagem comigo numa historinha. Imaginemos que nós, antes de encarnarmos, nós ganhamos de presente uma bolsa tiracolo, dessas que a gente coloca assim atravessadinha no corpo. E nos é proposto na ocasião de que nós, ao reencarnarmos, nós podemos colocar nessa bolsa pedras ou flores. Ficará ao nosso critério, nós faremos essa escolha. Ok. A oportunidade da reencarnação chega. Retornamos a esse nosso planetinha azul. Viemos na fase de bebê, passamos pela primeira infância, e logo na primeira infância eu já pego uma pedra e coloco na minha bolsa. No dia seguinte, eu pego mais uma pedra e coloco na minha bolsa. 30 minutos depois, eu pego mais uma pedrinha e coloco na minha bolsa. Bem, essa bolsa começa a ficar pesada, começa a me incomodar, me dá dor na coluna, perco a liberdade, não consigo correr, não consigo sorrir, minhas feições ficam presas, perco a minha liberdade, a minha alegria, começa a me dar dor na nuca. Mas num determinado momento, me dá um start. O que é esse start? É a reforma íntima. Opa, isso não está me fazendo bem, isso não me pertence. E eu começo a retirar essas pedras da minha bolsa. O que são essas pedras? São as mágoas, são as frustrações, são os erros cometidos, são os não perdões que a gente vai acumulando no decorrer de toda a nossa vida. E a partir do momento que nós vamos retirando essas pedras da nossa bolsa, a gente gradativamente vai repondo com flores. Minha bolsinha bonita e perfumada. Então, o que nós queremos para a nossa vida? Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu quero esse peso, eu quero essa postura, eu quero essa dor, ou eu quero leveza, paz para o meu corpo, para o meu espírito. O que nós queremos para a nossa vida? A cada amanhecer, quando a gente abre os olhinhos e a gente agradece, oba, mais uma oportunidade, Papai do Céu, que bom, continuo por aqui, né? A gente agradece. E a gente costuma falar sobre o livrinho com a página em branco, né? Todos os dias, pela manhã, ao abrir nossos olhinhos, a gente junto recebe uma página branquinha, novinha, para nós escrevermos a nossa história. O que eu quero para amanhã, por exemplo? Amanhã ao acordar, dia 7 de julho de 2023. O que eu desejo? Mas não é para ficar no pensamento, não. É usar como se fosse um diário. Lembra do diário que tinha antigamente? Hoje em dia poucas pessoas até usam. Fazer como se fosse um diário mesmo, e logo pela manhã, nem que eu faça por tópicos, ou faça por parágrafos, mas o que eu quero para o meu dia 7 de julho? O que eu quero, que eu vou propor para mim alcançar durante todo esse dia? Se chegar no final do dia eu não alcancei tudo, ou não foi do jeitinho que eu imaginava, tudo bem, tá tudo certo. Eu continuo no dia seguinte. Mas que eu tenha um objetivo, que eu tenha um propósito para eu poder cumprir a minha meta. E que não fique só no pensamento, fique nas ações também, né? Porque isso é super importante para nós, para a nossa evolução. É difícil, isso é fato, exige esforço. Mas é uma escolha nossa, quando nós perdoamos e colocamos a fé em Deus em ação, né, acreditando que se Deus é justo, a causa do nosso sofrimento não é em vão. Não é à toa, nada é por acaso. Tanto para o erro quanto para o acerto, tem uma consequência. É a lei de causa e efeito, né? Então, para tudo tem uma consequência.
Então, em algum momento lá no passado, eu agi mal, por isso que está acontecendo algum sofrimento, algum tipo de turbulência na minha vida hoje. Porque lá atrás alguma coisa aconteceu, né? Nada é por acaso, nada é tão simples assim, né? Vamos ao próximo. Não nos deixeis cair em tentação. Jesus nos diz, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Só que a tentação é algo que está no mundo, e é algo que tira a nossa paz, nos traz uma inquietude, né? E Jesus, ele nos ensina que a tentação, ela está dentro de nós. A tentação, ela segue os sentimentos mais íntimos de cada um de nós. Vamos a um exemplo, falando sobre a tentação. Um grupo de amigos, aproximadamente 6 jovens, eles nunca passaram pelo vício do cigarro. Nunca fumaram, nunca passaram por essa experiência, mas um jovem parou de fumar recentemente, saiu do vício tem pouco tempo. Mas tudo bem, foram até uma lanchonete, sentaram-se à mesa, fizeram o seu pedido do seu lanchinho, todos ali juntos, reunidos. Até que num certo momento percebem que na mesa ao lado tinham jovens conversando, pessoas animadas, mas todos fumando. Aquela fumaça do cigarro, aquele odor forte, incomodou aqueles 6 jovens que nunca fumaram, que nunca passaram pelo vício, porque realmente é incômodo, né? O odor, a fumaça é desconfortável. Então incomodou aqueles 6. Porém, aquele rapaz que parou de fumar recentemente, tem pouco tempo, sentiu o desejo. Caiu em tentação. Sentiu vontade de pegar um cigarro e dar um trago. Então, o que é tentação para uns, não é tentação para outros. Nesse caso, a tentação foi para este jovem, que recentemente saiu do vício, mas não foi tentação para o outro grupo. Eles se sentiram incomodados? Sim, é fato. Mas não sentiram o desejo de fumar. Não sentiram a vontade, né? Então, isso também nos faz pensar que, às vezes, um paciente que tenha um vício, né? Seja o vício do cigarro, o vício do álcool, quando vai para uma clínica de atendimento, possui ali profissionais, uma equipe multidisciplinar. Tem assistente social, tem psicólogo, né? Tem terapeuta, psiquiatra, tem toda uma equipe para envolver aquele paciente para que possa auxiliá-lo e sair do vício. Mas, se esse paciente não tiver o desejo verdadeiro de sair daquela situação, de sair do vício, daquela condição, ele não vai sair. Por mais que tenham excelentes profissionais especializados, a família no entorno, todo o acolhimento, se ele não sentir o desejo, ele não vai prosperar. Pode até durar 2 semanas, 3, mas daqui a pouco ele vai cair em tentação. Então é algo que precisa ser verdadeiro, partir do fundo do coração. É do coração que partem as más inclinações. Eu faço bem, eu faço mal, cabe a nós essa nossa escolha, essa nossa meta, né? Esse objetivo de vida. Vamos ao próximo. Estamos chegando ao final. Qual o meu tempo? Eu estou olhando para aquele reloginho, mas o ponteirinho não está saindo do lugar. Isso, eu estou olhando ali, mas ainda temos um tempinho? 15 minutos. Então tá bom. Estamos chegando no final. Tá bom. Porque eu estou olhando para lá, eu falei, opa, eu acho que ele não está funcionando. Mas como eu falo muito, vamos lá. Bem, livra-nos de todo mal. Opa, se queremos ser protegidos e não sermos atingidos pelo mal, nós desejamos acertar. Não é assim? Então, para merecermos a proteção divina, nós devemos estar cumprindo o quê? Com as nossas obrigações, com os nossos deveres, mas principalmente com as leis morais, as leis materiais e as leis humanas. Para que eu possa seguir a minha travessia, seguir a minha caminhada, mesmo que sinuosa, eu preciso cumprir direitinho. Pelo menos eu tentar fazer a minha parte. Não é assim? Se cada um fizer do seu jeitinho, fizer a sua parte, tá tudo certo.
Ótimo, né? Então, vamos a um outro exemplo. Imaginemos que nós vamos fazer uma viagem. Para toda e qualquer viagem, a gente precisa de planejamento, não é assim? Bem, qual será o meu destino? Quantos dias eu vou ficar? Qual o valor dentro do meu orçamento que eu vou poder gastar? Né? Eu vou acompanhado, eu vou sozinho, eu vou de carro, vou de ônibus, vou de avião. Eu faço um planejamento prévio, não é assim? Bem, eu cheguei então à conclusão de que eu vou aproveitar o próximo feriado e vou com a minha família fazer uma viagem de carro. Né? E vou ficar mais ou menos uns 4 dias. Esse é o meu planejamento inicial. E eu indo de carro, eu vou precisar levar meu carro no mecânico, dar uma passadinha no eletricista, verificar se os meus pneus estão carecas, se precisa abastecer, se eu preciso encher os pneus, se eu preciso fazer um balanceamento. Eu vou procurar fazer uma viagem bem lentamente para aproveitar as belezas da estrada, vou devagarinho, não vou levar muita bagagem. Então, já me planejei. Chega o dia da viagem. Eu não levei meu carro no mecânico. Eu não levei meu carro no eletricista. Os meus pneus estão carecas. Os meus pneus estão vazios. Eu não fiz o balanceamento do carro. Coloquei um combustível de má procedência. O meu carro está com sobrepeso. E eu estou com pressa. Eu quero chegar logo no meu destino, vou a 180 km por hora. Mas ao entrar no carro, eu digo: Senhor, livra-nos de todo mal. E então? Será possível? Será possível o Senhor nos livrar de todo o mal? Nós estamos procurando o mal com essas atitudes, porque nós estamos violando as leis humanas e, quiçá, as leis de Deus. Eu cumpri com a minha parte, com as minhas obrigações, com os meus compromissos, com os meus deveres enquanto cidadã, enquanto indivíduo, enquanto espírita. Nós espíritas temos uma grande responsabilidade, porque nós temos conhecimento. Nós estudamos. A doutrina é uma doutrina progressista, uma doutrina que nos traz conhecimento, valores morais. Então nós precisamos fazer o bem, sermos bons, fazer o bem porque é bom, fazer o bem porque faz bem, porque é importante para nós, para o nosso crescimento, né? Aí eu pergunto, Deus vai nos livrar de todo mal? Sim, Ele vai, mas Ele não trabalha sozinho, é um combo, né? Ele vai nos ajudar. Inclusive a gente brinca dizendo que quem cuida da gente não dorme, né? Assim é Deus. Ele está o tempo todo por nós e para nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Cumprir com os nossos deveres, com as nossas obrigações. Se a gente seguir as leis direitinho, as leis morais, né? Como foram ditas lá anteriormente, ok, vai dar tudo certo. Mas se eu não fizer a minha parte, eu estou inclusive violando as leis humanas e eu posso causar um acidente para o próximo. E essa frase, ela é um complemento da frase anterior. Jesus diz que o mal, ele está não só lá fora, mas também dentro de nós. E essa frase, livra-nos de todo mal, é um complemento da frase anterior quando fala das tentações. Quando fala das tentações, nos faz lembrar que tentação é o quê? Tentação é fraqueza. Tentação é imperfeição. E o mal também existe. Então, meus irmãos, nós finalizamos a oração do Pai Nosso chegando na 8ª frase. Então, vocês viram a profundidade dessas 8 frases. Numa oração que nos foi oferecida há 2023 anos. Olha quanto ensinamento, quantas observações feitas. Isso porque eu trouxe algumas. E eu convido a todos a chegar em casa depois com calma e dar uma lidinha na oração, né, do Pai Nosso. Estudar mais um pouquinho. E com certeza vocês, com o olhar de vocês, agora depois de um pouco mais de esclarecimento, né, um pouco mais de consciência, vocês vão encontrar ainda novos significados, um outro olhar que talvez eu não tenha percebido, mas que vale a pena rever.
E ao fazer essa oração, tentar ouvir da melhor maneira possível, interpretando e trazendo para si os ensinamentos, né? Nas 4 primeiras frases, nós percebemos que Jesus nos ensina que neste instante estamos reconhecendo a grandeza de Deus, né? A paternidade de Deus, quando eu falo Pai Nosso, né? Quando dizemos Pai Nosso, estamos reconhecendo Deus como nosso Pai. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, reconhecendo da grandeza de Deus. E a fé nesta última frase, seja feita a vossa vontade. E nas frases seguintes significa o reconhecimento das nossas necessidades materiais, de alimento e o reconhecimento das nossas imperfeições. Como somos imperfeitos, como nós precisamos crescer, né? E nos aperfeiçoarmos. Essas 4 frases, elas nos remetem a um homem muito humilde, que reconhece seus defeitos, e se lembrarmos de Jesus, veremos que ele foi exemplo de humildade. Quando um jovem rico se aproxima dele e diz, bom mestre, e Jesus responde com uma outra pergunta, por que me chamas bom? Bom somente a Deus. Tamanha a humildade do nosso querido, né, Jesus, que é nosso mestre, nosso modelo e guia. Próximo, por favor. Então, que nós possamos fazer a prece como se fosse um medicamento, uma terapia sem efeitos colaterais, né? E a gente aproveitar os nossos momentos de ociosidade, como por exemplo, estou na fila do ônibus, estou na fila do banco, estou na salinha de espera para minha consulta médica, estou no sofá da minha casa naquele momento de descanso, uma paradinha, né? Estou ali relaxando. Vamos fazer uma oração? Vamos nos conectar com Deus? Nem que seja um recadinho rápido, estou ali no sofá. Deus, te amo, estou aqui, viu? Um breve recadinho. Nos conectarmos com Ele, para Ele perceber a nossa presença, perceber o nosso amor, perceber a nossa dedicação e a nossa necessidade de tê-lo em nós, de tê-lo em nossos corações, em nossos pensamentos, né? Bem, todas essas preces, elas precisam ser acompanhadas dos bons pensamentos e das boas atitudes. É como eu falei lá no início, não é somente através dos lábios, mas através também das nossas ações, nós colocarmos em prática, para que a gente possa ter essa ação transformadora nas nossas vidas, né? Porque não adianta nós pedirmos, nós orarmos, nós rogarmos com toda a fé, né? Que é uma palavrinha super pequenininha, com 2 letrinhas e um acento agudo, mas tem uma potência, tem uma força, que juntando com a esperança e a caridade formam a trindade. Fé, esperança e caridade. Então, quanto maior a nossa fé, com toda a sua potência em seu significado, o nosso rogar a Deus, né, o nosso clamor a Deus, na hora de nós recebermos todas as benesses dos céus, o auxílio fraternal, vai ser curtinho. Porque Deus vai chegar aos ouvidos de Deus o nosso clamor e Ele vai perceber o tamanho da nossa força, do nosso desejo, da nossa fé incondicional. E Ele vai vir ao nosso encontro, trazendo de uma forma rápida aquilo que a gente precisa, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento, principalmente, né? Então, os efeitos da prece, eles são percebidos por todos, inclusive pelos inimigos. Quando nós temos o hábito de fazer a prece, nós fazemos uma conexão. Lembra que eu falei sobre isso? É um contato imediato com Deus, né? Nossa intimidade com Ele. E quando a gente mantém esse hábito da prece, todas aquelas virtudes que nós temos dificuldade de alcançar, que não fazem parte da nossa vida, que estão um pouquinho mais afastadas, elas se aproximam. Como, por exemplo, a paciência, a resignação, a paz, o amor, a benevolência. Então, todas essas virtudes que estão distantes de nós, quando nós fazemos esse contato, quando nós oramos, quando nós entramos em prece com Deus, com a espiritualidade amiga,
eles vêm ao nosso alcance, eles vêm até nós, nos oferecendo tudo aquilo que está nos faltando, preenchendo as nossas lacunas, né? Então, meus amigos, essa fé, quanto maior no auxílio, maior nós vamos receber. Como eu falei também anteriormente, o que a gente joga, lança para o universo, a gente recebe, né? Isso me faz lembrar uma pequena historinha de que foi perguntado: você acredita em Deus? Eu não preciso acreditar em Deus. Eu conheço Deus. Porque Deus está nos meus sentidos, no desabrochar de uma flor, no latido de um cão. Deus está no amanhecer, Deus está no anoitecer, Ele está em toda parte. Não deixando de falar de Jesus, porque Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, não podemos esquecer do nosso mestre, modelo e guia, Jesus. E o nosso querido espírito Humberto de Campos nos deixa uma passagem linda e inesquecível de Jesus, dizendo que Jesus, em uma de suas peregrinações na Palestina, ele adentrou em um vilarejo. Chegando nesse vilarejo, ele avistou uma linda mulher. Uma mulher de cabelos compridos, cabelos longos, de sorriso largo, de olhos brilhantes, vestido lindo, perfumada. Ele se aproximou dela, ela olhou fixamente para ele e disse: você deve estar cansado. Há muitas horas caminhando, seus pés devem estar doloridos, muitos dias de caminhada. Entre, fique à vontade, sente-se, descanse um pouquinho. Olha, eu tenho uma água fresca, você pode tomar um banho, você pode se repousar. Entre, fique à vontade. E Jesus olhou para ela e disse: não, hoje não. Um outro dia, quem sabe. Mas ela insistiu. Ela olhou para ele fixamente e disse: descubra uma luz no seu olhar. E procedo assim por te amar. Olha, eu tenho frutas, tenho tâmaras, tenho óleos aromáticos, posso fazer uma massagem nos seus pés, uma massagem nas suas costas. Você pode se deitar, tenho água fresca, entre, fique à vontade. Nesse momento aproximam-se suas servas. Era uma cortesã. E ele, mais uma vez, ele diz: hoje não. Um outro dia, um outro momento, quem sabe. E ele segue o seu caminho. Passado um tempo, assim como sempre fazia quando ele era chamado, ele largava o que estava fazendo para acudir quem precisava. Tocou uma mulher, bateu em sua porta com muita aflição. E ele, ao abrir a porta, a mulher pediu socorro: por favor, me ajude, me acompanhe, preciso da sua ajuda. Ele largou tudo que estava fazendo e seguiu essa mulher. E ao acompanhá-la, chegou em um local, e nesse local encontrou uma mulher de cabelos curtos, sem os dentes, com a roupa rasgada, com um olhar triste, o corpo em feridas, exalava um odor muito forte. Era uma leprosa. E ao se aproximar ou chegar bem pertinho dela, ela disse: só hoje você voltou? Depois de tanto tempo, só agora você voltou? Acabou o sorriso, acabou a beleza, acabou o perfume, acabou a saúde. E ele olhou fixamente para os olhos dela e disse: descubro uma luz no seu olhar e procedo assim por te amar. Então, meus irmãos, esse é o Jesus que nós temos vontade de gritar para todo mundo ouvir. Que Ele é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, que Ele está dentro de nós, que Ele faz parte das nossas vidas. Ele faz parte desta doutrina que nos acolhe, que nos abraça, que é a doutrina espírita, progressista, consoladora, que nos ensina tudo e tanto sobre esse Jesus maravilhoso que faz parte da nossa vida. Então, que nós possamos tê-lo em nós, em nossos pensamentos, em nossos corações, que possamos sentir essa conexão com Deus, com o Criador de tudo e de todos, né? E que possamos ser capazes e merecedores de vencer todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades, né? Para que a gente possa ser cada dia melhores neste planeta Terra, nesse orbe terrestre, né? Que precisa de nós. Estamos passando aí por essa transição
A transição não é do planeta, a transição é nossa. Nós não vamos ganhar um planeta Terra prontinho com um laço de fita vermelho. Olha, recebemos agora um novo planeta. Não, a transição é nossa, é de cada um de nós. Muita paz a todos e muito obrigada. Quanta luz neste ambiente